Caião, aqui. Odeio teu Deus, Caio. É, né? Tá ficando fascinado. Odeio o teu Deus. Vai Caio. se converter hoje. Vamos? Tá fascinado. Se odeia meu Deus, tá fascinado. Não pode fazer mais nada a respeito. E aí? Por misericórdia, Caio, me ajuda. Uhum. Caio, faz pouco tempo que acompanho o Papo de Graça. Quis muito conhecer esse Jesus de quem você fala, sabe? Uhum. Resolvi fazer o que você disse. Ler os evangelhos. Sim. Pois bem, li os evangelhos. Maravilhoso, Caio. Valeu. Bom, né? É. Interessante. Parecia que estava me encontrando. Depois continuei lendo. Porém, tudo desabou quando cheguei em Romanos 9 e li que, 2 pontos. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Aborreci a Esaú. Como assim, Caio? Como pode Deus odiar alguém sem este alguém ter nascido? Um Deus que faz isso é tipo Hitler, que odeia judeus mesmo antes dele nascerem. E Paulo pergunta, que diremos, pois, que há justiça da parte de Deus? Injustiça, perdão. De maneira nenhuma. Que coisa mais estúpida que Paulo está falando, Caio. É óbvio que este Deus de Paulo é injusto. E o texto continua, logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, que você já sabe, né, Caio? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. O quê? Que horror, Caio. Em outras palavras, Paulo diz que o Deus dele destrói as pessoas só por capricho. Paulo diz que tem pessoas que o Deus dele preparou para a perdição. E este Deus é pior do que o pior genocida que tem existido na face da terra. Paulo diz que para algumas pessoas conhecer a glória de Deus, outras precisam necessariamente ser destruídas. Como assim, Caio? Jesus não precisava destruir pessoas para se fazer conhecer. Então só restam essas 3 alternativas. 1. Ou Paulo escreveu coisa errada sobre Deus. 2. Ou o Deus de Paulo não é Jesus. 3. Ou os evangelistas escreveram errado sobre Jesus. E neste último caso, não quero este Deus. Mas, Caio, para piorar, como você sempre diz que Paulo escrevia certo sobre Deus, então não estou querendo mais esse Deus de vocês. Odeio este Deus que odeia a pessoa antes da pessoa existir. Caio, por favor, me ajuda, eu estou perdido. Assisti ao Papo de Graça para me encontrar. Entendeu? Estava indo tudo bem e agora não entendo mais nada. Fiquei desesperado. Me explica isso, por favor. Parou aí. Bom, em primeiro lugar, dentre as alternativas que deu, ele precisa saber que o Jesus que o fascinou, ele leu nos evangelhos. Não foi nos evangelhos que ele leu sobre Jesus? Sim. Coincidentemente, esses evangelhos estão juntos, aprisionados no contexto do mesmo livro, que a gente, depois de alguns anos, receberam eles a designação de serem uma unidade. Os judeus já tinham feito a unidade deles no Velho Testamento, depois os cristãos, 4 séculos depois, fizeram a unidade deles no Novo Testamento, certo? Foi dentro desse pacotão maior que ele encontrou um pacotão menor, e dentro desse pacotão menor que ele encontrou os evangelhos com as narrativas de Jesus, certo? Jesus esse, que ele diz aí, que não se parece com o Deus de Paulo. O Jesus do Evangelho, ele lê, não parece em nada com a descrição de Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Isso
seria a coisa mais simples, sábia, sensata que ele poderia dizer, considerando os dados que ele tem sobre Jesus e considerando que ele estaria isolando Paulo apenas a esses três capítulos. Ele teria que esquecer tudo mais que Paulo falou sobre o próximo, sobre a vida, sobre o homem, sobre a relação de Deus com os homens, como ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tinha que esquecer o fato de Paulo dizer que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Tinha que esquecer Romanos, capítulo 2, quando diz que aquele que nasceu sem conhecimento de nada, alienado de nada, sem saber nada de Deus, todavia é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, conforme a luz da sua própria consciência, e que será um grande segredo que se abrirá naquele dia, deixando em perplexidade a todos os que pensavam diferente. Ele vai ter que ignorar uma quantidade enorme de afirmações de Paulo, que são de natureza quase universalista, não chegam a ser. Não são, nenhuma delas, mas que chegam a ser quase. Quando onde abundou o pecado, superabundou a graça, abre um precedente, Romanos 6, para fazer toda a questão do que a queda de Adão alcançou como desgraça para a humanidade, ter morrido completamente no que a cruz e a ressurreição de Jesus alcançaram como bênção superabundante para a humanidade, usando a lógica simples daquela equação e 1 bilhão de outras coisas. Então o que ele poderia dizer, sendo menos radical, menos religioso, mais reflexivo, mais equilibrado, menos angustiado, era dizer, olha, Romanos 9, 10 e 11 me parecem ser um apêndice de um surto paulino, que não se parece com Paulo antes em Romanos, não se parece com Paulo em Filipenses, nem em Colossenses, nem em Efésios, não se parece com a prática de Paulo em Atos dos Apóstolos, não se parece com o ensino de Paulo escrevendo, por exemplo, a Tito, não se parece com Paulo no desejo do bem, no compromisso de Paulo com todos os homens, no que Paulo disse aos de Icônio e de Listra, que Deus derrama graça e alegria sobre o coração de todos, apesar da ignorância de todos. Não se parece com nada disso. Aí eu diria para você, você tem razão. Concordo com você. Acho que Romanos 9, 10 e 11, falando com toda a honestidade do meu coração, Calvino teve a honestidade de dizer que não queria que o Apocalipse estivesse na Bíblia, e nem comentá-lo. Que não queria comentar Tiago, não queria um monte de coisas. E isso tudo eles acham que é interessante. O que eu digo vira heresia na hora seguinte. Mas deixa virar. Na minha opinião, Romanos 9, 10 e 11 são totalmente dispensáveis. Sabe por quê? Porque a descrição de Paulo, tentando explicar o inexplicável, criou uma bananosa filosófica que só começa a ser deslindada de maneira superficial hoje, com as últimas noções da física quântica, noção de tempo e espaço, simultaneidade de tempo e espaço, com todos esses aspectos no pacote, Romanos 9, 10 e 11, começa a ficar menos agressivo, menos chocante, começa a fazer parte de uma lógica aonde, todavia, as palavras odiou, aborreceu, abominou, também não cabem, porque não parecem com o todo de Jesus, embora em Jesus, você encontre a afirmação de que existe joio e existe trigo. Mas quando perguntaram a Jesus quem foi que plantou o joio, Jesus disse: um inimigo fez isso.
Há um lamento em Jesus pela existência do joio, não uma alegria. Não foi uma criação divina o joio. Foi uma perversão divina o joio. De modo que, com toda honestidade, eu poderia aqui falar, para quem já me acompanha há muitos anos, fazer uma viagem contigo longa, meu querido, a gente entrar em noção de tempo, espaço, física quântica, tal. Isso fica infinitamente menos agressivo e mais palatável, mas não me satisfaz. Não me satisfaz por uma razão simples. Porque Jesus não era Paulo, Jesus se limitou a dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas a sábios de sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Eu prefiro ficar com Jesus, que, não sendo Paulo, disse: quanto a esse dia, essa hora, ninguém sabe, senão somente o Pai. Eu prefiro ficar com Jesus, que não quis entrar nos meandros do bem e do mal. Por que uma torre caiu, pessoas morreram? Porque não, eu prefiro ficar com Jesus. Isso é o poder dessa chave hermenêutica. O poder dessa chave hermenêutica, ler Jesus, tendo só Jesus como chave hermenêutica, ler a palavra, chega ao seu extremo numa hora como essa. Que o pessoal vai ficar aí de cabelo arrepiado. Chega num extremo numa hora como essa, quando eu olho para Jesus, para a simplicidade de Jesus, do olhar metafísico de Jesus e do olhar histórico de Jesus para com a condição humana, para com a realidade humana. E aí comparo com a tentativa paulina em Romanos 9, 10 e 11, de penetrar do impenetrável. Aí eu digo, como eu já disse e já escrevi: meu amigo Paulo, lamento muito que você tenha tentado fazer essa viagem. Você não tinha nem linguagem. Você não tinha adequação. A melhor coisa que você fez foi lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando você foi proibido. Porque não havia referência. Era proibido aos homens referirem, porque era irreferível. Não havia linguagem descritiva. Antes tivesse ele levado esse espinho. Talvez o espinho de 2 Coríntios 12 fosse de uma magnitude desse tipo, sobre a incompreensibilidade de algo que, se tentasse ser dito, só se transformaria em algo na cabeça de muita gente maldito e não bem dito, não bem entendido. Então, essa é a minha opinião sincera. Agora, assim eu digo, e todo mundo, me creiam, por favor, assim eu leio tudo. Eu já disse aqui, quem está acostumado a me ouvir não está levando nenhum susto. Eu leio o Novo Testamento também, tendo Jesus como chave hermenêutica interpretativa. É por isso que Paulo nunca me problematizou. E Romanos 9, 10 e 11, honestamente, não me falta alguma capacidade filosófica para fazer umas viagenzinhas bonitinhas com isso aqui, mas no fim não me satisfaz. Eu acho que é tentativa de fazer polimento nos umbrais do Santo dos Santos. É tolice, é insensatez. Acho também que é uma conversa que tem a ver com a dimensão de um homem judeu, psicologicamente maltratado, frustrado, perseguido, magoado, que entendia seu povo e o povo não entendia, que queria pregar e o povo não cria, e que se via na relação com aquele povo como uma figura tão desprezada e abominável quanto um Isaías e um Jeremias. Que eu encontro aqui em Romanos 9, 10 e 11, muito mais, especialmente em Romanos 9 e 10, muito mais do que qualquer coisa, eu vejo verdades claras do Evangelho ali dentro, tanto quanto eu vejo o surto do Paulo judeu, querendo penetrar no mistério de Deus, para além da possibilidade de qualquer homem poder entrar e penetrar, e cometer a gafe de tentar descrever o indescritível e empobrecendo e enfeiando o que de tão sublime não é referível.
Ele se salvou um pouquinho no final do capítulo 11, quando diz: ó profundidade, tanto da riqueza quanto da sabedoria de Deus, quem conheceu a mente do Senhor? Justamente por causa daquelas perguntas é que ele não deveria ter feito as iniciais. Porque quem faz aquelas perguntas finais já tem que silenciar-se sobre as perguntas iniciais. Porque para mim a pergunta é: e aí, Paulo, quem? Foi você? Você nem chegou perto. Não entra nessa. Para aí, Paulo. Que Deus diga. Que você diga que não entenda é mais sábio ainda. Porque quem podia entender e dizer, preferiu não dizer. É Jesus de Nazaré. O que faz mal a vocês é que eu me basto em Jesus. Se quiser ficar com raiva de meu Deus, vai ter que odiar Jesus. Paulo é só servo dele. Paulo é só meu irmão. Diz um monte de coisas maravilhosas, certas e verdadeiras sobre Jesus. Como eu digo, como outros dizem também. Sabe por quê? Por causa de Paulo? Não. As verdades do Evangelho que eu digo por causa de Jesus. Quando Paulo coincide com Jesus, Paulo está com tudo. Quando Paulo fala como Paulo, eu olho um homem, um tempo, uma relatividade, uma circunstância. Mas é só Jesus a minha pedra angular. Paulo, Pedro fazem parte do alicerce. Mas é pela pedra da esquina que todos mais são avaliados. Paulo incluído. Você também, meu irmão. E aí? Me deu foi fome. Faltam 2 minutos, deve ser isso. Acabou. Uma fome. Tá com fome, cara? Tô, mas uma fome. Vamos almoçar agora. Me bateu uma fome, sabe? E esse assunto não é indigesto. Me deu foi fome mesmo. O assunto é bom, cara. É, deu maior fome. Mas para um bocado de gente é indigesto. Aí o pessoal do Mackenzie amanhã vai estar batendo em mim para todo lado. Do Mackenzie, dos presbiterianos. Vão descer o cacete, eu já estou de saco cheio, ele já sabe que eu não estou nem aí, sabe? Minha casca é grossa. Se quiserem uma boa conversa sobre física quântica, eu estou topando. Isso. Que é onde a gente pode chegar mais perto de que um assunto desse seja sequer cogitado, porque sem pelo menos uma mediação nesse nível de relatividade do tempo e espaço, não dá nem para a gente começar a conversar. É melhor mesmo pular e ir logo para rogo-vos, pois, irmãos, no capítulo 12, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto é certo, isto é verdade, isto não é lucubração, a isto digo amém. Nisto, Paulo, falastes Jesus. Bye, bye. Simultaneidade de tempo e espaço, com todos esses aspectos no pacote, Romanos 9, 10 e 11, começa a ficar menos agressivo, menos chocante, começa a fazer parte de uma lógica aonde, todavia, as palavras odiou, aborreceu, abominou, também não cabem, porque não parecem com o todo de Jesus, embora em Jesus você encontre a afirmação de que existe joio e existe trigo. Mas quando perguntaram a Jesus quem foi que plantou o joio, Jesus disse: um inimigo fez isso. Há um lamento em Jesus pela existência do joio, não uma alegria. Não foi uma criação divina o joio, foi uma perversão divina o joio. De modo que, com toda honestidade, eu poderia aqui falar, para quem já me acompanha há muitos anos,
fazer uma viagem contigo longa, meu querido, a gente entrar em noção de tempo, espaço, física quântica, tal. Isso fica infinitamente menos agressivo e mais palatável, mas não me satisfaz. Não me satisfaz por uma razão simples. Porque Jesus não era Paulo, Jesus se limitou a dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas a sábios de sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Eu prefiro ficar com Jesus, que, não sendo Paulo, disse: quanto a esse dia, essa hora, ninguém sabe, senão somente o Pai. Eu prefiro ficar com Jesus, que não quis entrar nos meandros do bem e do mal. Por que uma torre caiu e pessoas morreram? Porque não, eu prefiro ficar com Jesus. Isso é o poder dessa chave hermenêutica. O poder dessa chave hermenêutica, ler Jesus, tendo só Jesus como chave hermenêutica, ler a palavra, chega ao seu extremo numa hora como essa. Que o pessoal vai ficar aí de cabelo arrepiado. Chega num extremo numa hora como essa, quando eu olho para Jesus, para a simplicidade de Jesus, do olhar metafísico de Jesus e do olhar histórico de Jesus para com a condição humana, para com a realidade humana. E aí comparo com a tentativa paulina em Romanos 9, 10 e 11, de penetrar do impenetrável. Aí eu digo, como eu já disse e já escrevi: meu amigo Paulo, lamento muito que você tenha tentado fazer essa viagem. Você não tinha nem linguagem. Você não tinha adequação. Melhor coisa que você fez foi lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando você foi proibido. Porque não havia referência. Era proibido aos homens referirem, porque era irreferível. Não havia linguagem descritiva. Antes tivesse ele levado esse espinho. Talvez o espinho de 2 Coríntios 12 fosse de uma magnitude desse tipo, sobre a incompreensibilidade de algo que, se tentasse ser dito, só se transformaria em algo na cabeça de muita gente maldito e não bem dito, não bem entendido. Então, essa é a minha opinião sincera. Agora, assim eu digo, e todo mundo, me creiam, por favor, assim eu leio tudo. Eu já disse aqui, quem está acostumado a me ouvir não está levando nenhum susto. Eu leio o Novo Testamento também, tendo Jesus como chave hermenêutica interpretativa. É por isso que Paulo nunca me problematizou. E Romanos 9, 10 e 11... honestamente, não me falta alguma capacidade filosófica para fazer umas viagenzinhas bonitinhas com isso aqui, mas no fim não me satisfaz. Eu acho que é tentativa de fazer polimento nos umbrais do Santo dos Santos. É tolice, é insensatez. Acho também que é uma conversa que tem a ver com a dimensão de um homem judeu, psicologicamente maltratado, frustrado, perseguido, magoado, que entendia seu povo e o povo não entendia, que queria pregar e o povo não cria, e que se via na relação com aquele povo como uma figura tão desprezada e abominável quanto um Isaías e um Jeremias. Que eu encontro aqui em Romanos 9, 10 e 11, muito mais, especialmente em Romanos 9 e 10, muito mais do que qualquer coisa, eu vejo verdades claras do Evangelho ali dentro, tanto quanto eu vejo o surto do Paulo judeu, querendo penetrar no mistério de Deus, para além da possibilidade de qualquer homem poder entrar e penetrar, e cometer a gafe de tentar descrever o indescritível e empobrecendo e enfeiando o que de tão sublime não é referível. Ele se salvou um pouquinho no final do capítulo 11, quando diz: ó profundidade, tanto da riqueza quanto da sabedoria de Deus, quem conheceu a mente do Senhor? Justamente por causa daquelas perguntas é que ele não deveria ter feito as iniciais.
Porque quem faz aquelas perguntas finais já tem que silenciar-se sobre as perguntas iniciais. Porque, para mim, a pergunta é: e aí, Paulo, quem? Foi você? Você nem chegou perto. Não entra nessa. Para aí, Paulo. Pela graça e pela misericórdia de Deus, conforme a luz da sua própria consciência, e que será um grande segredo que se abrirá naquele dia, deixando em perplexidade a todos os que pensavam diferente. Ele vai ter que ignorar uma quantidade enorme de afirmações de Paulo, que são de natureza quase universalista, não chegam a ser. Não são, nenhuma delas, mas que chegam a ser quase. Quando onde abundou o pecado, superabundou a graça, abre um precedente, Romanos 6, para fazer toda a questão do que a queda de Adão alcançou como desgraça para a humanidade, ter morrido completamente no que a cruz e a ressurreição de Jesus alcançaram como bênção superabundante para a humanidade, usando a lógica simples daquela equação e 1 bilhão de outras coisas. Então, o que ele poderia dizer, sendo menos radical, menos religioso, mais reflexivo, mais equilibrado, menos angustiado, era dizer: olha, Romanos 9, 10 e 11 me parecem ser um apêndice de um surto paulino, que não se parece com Paulo antes em Romanos, não se parece com Paulo em Filipenses, nem em Colossenses, nem em Efésios, não se parece com a prática de Paulo em Atos dos Apóstolos, não se parece com o ensino de Paulo escrevendo, por exemplo, a Tito, não se parece com Paulo no desejo do bem, no compromisso de Paulo com todos os homens, no que Paulo disse aos de Icônio e de Listra, que Deus derrama graça e alegria sobre o coração de todos, apesar da ignorância de todos. Não se parece com nada disso. Aí eu diria para você: você tem razão. Concordo com você. Acho que Romanos 9, 10 e 11, falando com toda a honestidade do meu coração, Calvino teve a honestidade de dizer que não queria que o Apocalipse estivesse na Bíblia, e nem comentá-lo. Que não queria comentar Tiago, não queria um monte de coisas. E isso tudo eles acham que é interessante. O que eu digo vira heresia na hora seguinte. Mas deixa virar. Na minha opinião, Romanos 9, 10 e 11 são totalmente dispensáveis. Sabe por quê? Porque a descrição de Paulo, tentando explicar o inexplicável, criou uma bananosa filosófica que só começa a ser deslindada de maneira superficial hoje, com as últimas noções da física quântica, noção de tempo e espaço. 3. Os evangelistas escreveram errado sobre Jesus, e neste último caso não quero este Deus. Mas Caio, para piorar, como você sempre diz que Paulo escrevia certo sobre Deus, então não estou querendo mais esse Deus de vocês. Odeio este Deus que odeia a pessoa antes da pessoa existir. Caio, por favor, me ajuda, eu estou perdido. Assisti ao Papo de Graça para me encontrar, entendeu? Estava indo tudo bem e agora não entendo mais nada. Fiquei desesperado. Me explica isso, por favor. Parou aí. Bom, em primeiro lugar, dentre as alternativas que deu, ele precisa saber que o Jesus que o fascinou, ele leu nos evangelhos. Não foi nos evangelhos que ele leu sobre Jesus? Sim. Coincidentemente, esses evangelhos estão juntos, aprisionados no contexto do mesmo livro, que a gente, depois de alguns anos, receberam eles a designação de serem uma unidade. Os judeus já tinham feito a unidade deles no Velho Testamento, depois os cristãos
4 séculos depois, fizeram a unidade deles no Novo Testamento, certo? Foi dentro desse pacotão maior que ele encontrou um pacotão menor, e dentro desse pacotão menor que ele encontrou os evangelhos com as narrativas de Jesus, certo? Jesus esse, que ele diz aí, que não se parece com o Deus de Paulo. O Jesus do Evangelho, ele lê, não parece em nada com a descrição de Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Isso seria a coisa mais simples, sábia, sensata, que ele poderia dizer, considerando os dados que ele tem sobre Jesus e considerando que ele estaria isolando Paulo apenas a esses três capítulos. Ele teria que esquecer tudo mais que Paulo falou sobre o próximo, sobre a vida, sobre o homem, sobre a relação de Deus com os homens, como ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tinha que esquecer o fato de Paulo dizer que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Tinha que esquecer Romanos, capítulo 2, quando diz que aquele que nasceu sem conhecimento de nada, alienado de nada, sem saber nada de Deus, todavia é alcançado. Caião, aqui, odeio teu Deus, Caio. É, né? Tá ficando fascinado. Odeio o teu Deus, Vai Caio. se converter hoje. Vamos? Tá fascinado. Se odeia meu Deus, tá fascinado. Não pode fazer mais nada a respeito. E aí? Por misericórdia, Caio, me ajuda. Uhum. Caio, faz pouco tempo que acompanho o Papo de Graça. Quis muito conhecer esse Jesus de quem você fala, sabe? Uhum. Resolvi fazer o que você disse. Ler os evangelhos. Sim. Pois bem, li os evangelhos. Maravilhoso, Caio. Valeu. Bom, né? É. Interessante. Parecia que estava me encontrando. Depois continuei lendo. Porém, tudo desabou quando cheguei em Romanos 9 e li que, 2 pontos. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Aborreci a Esaú. Como assim, Caio? Como pode Deus odiar alguém sem este alguém ter nascido? Um Deus que faz isso é tipo Hitler, que odeia judeus mesmo antes dele nascerem. E Paulo pergunta, que diremos, pois, que há justiça da parte de Deus? Injustiça. Injustiça, perdão. De maneira nenhuma. Que coisa mais estúpida que Paulo está falando, Caio. É óbvio que este Deus de Paulo é injusto. E o texto continua. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, que você já sabe, né, Caio? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. O quê? Que horror, Caio. Em outras palavras, Paulo diz que o Deus dele destrói as pessoas só por capricho. Paulo diz que tem pessoas que o Deus dele preparou para a perdição. E este Deus é pior do que o pior genocida que tem existido na face da terra. Paulo diz que para algumas pessoas conhecerem a glória de Deus, outras precisam necessariamente ser destruídas. Como assim, Caio? Jesus não precisava destruir pessoas para se fazer conhecer. Então só restam essas 3 alternativas. 1. Ou Paulo escreveu coisa errada sobre Deus. 2. Ou o Deus de Paulo não é Jesus.